Vamos começar pelo Júnior Pena, né, que foi detido no final de semana pelo ICE, enfim, numa história ainda bastante nebulosa, né, a defesa dele, os amigos estão dizendo que, na verdade, ele não deixou de comparecer a nenhuma corte em que era esperado, porque, em tese, a sessão marcada em que ele deveria ter comparecido teria sido remarcada, mas isso não estaria aparecendo no sistema no momento em que os agentes federais ali fizeram a batida, o encontraram, e aí aparecia como se ele tivesse, enfim, deixado de prestar as suas justificativas à justiça, o que ele nega. O fato de que até agora ele não tenha conseguido contato com ninguém, não tenha sido visto por uma advogada, isso tudo é extremamente preocupante do ponto de vista dos direitos civis que os migrantes possuem, sim, porque estão, sim, sob a Constituição americana, que garante, por exemplo, o acesso à ampla defesa, mas, ao mesmo tempo, não surpreende em nada, porque estamos vendo sistematicamente o tipo de atuação do ICE e o modo como eles, enfim, deixam pessoas incomunicáveis por vários dias, os números dessas pessoas, né, recebem ali o chamado alien number, quando elas são presas dessa maneira, que é o número do processo sobre o qual, enfim, tudo que se relaciona a essa pessoa e ao seu processo de deportação ficará registrado. Com muita frequência, esse número ele não é dado em tempo hábil para as pessoas, leva dias, e as informações não são colocadas no sistema em tempo real, as pessoas são movidas de uma detenção para outra em estados diferentes, sem que a família seja avisada de antemão. Muitas vezes leva 2, 3 dias para que a família localize novamente essa pessoa. Então, nada na história do Júnior Pena nos chama atenção, digamos assim, no sentido de parecer excepcional o tratamento. Parece lamentável, assim como tem sido lamentável o tratamento no geral dispensado pelo ICE sob o governo Trump para os migrantes. E nisso a gente chega na nossa história que a gente publicou no fim de semana, é isso mesmo. O governo Trump recém completou seu primeiro ano, e nesse primeiro ano, mais de 3.500 brasileiros foram deportados em voos fretados pelo ICE, segundo a Polícia Federal, e desse total, cerca de 70% deixaram para trás ao menos um familiar. Então, a gente está dizendo, a gente está mostrando nessa reportagem que o padrão causado pela deportação, pela política de deportação do governo Trump, é o de separação de famílias. E aí o que a gente conta na reportagem é exatamente isso. São pais e mães que passaram a acompanhar o crescimento dos seus filhos desde o Brasil por meio da tela de um celular, enquanto os filhos, que muitas vezes são apenas americanos, inclusive ainda nem retiraram a documentação brasileira, continuam nos Estados Unidos. Um processo de separação familiar que a gente lembra, aliás, que não é exatamente uma novidade nas políticas imigratórias de Donald Trump, que no primeiro mandato, entre 2017 e 2021, ficou marcado pela separação de crianças de seus pais quando elas cruzavam a fronteira dos Estados Unidos com o México. Foram mais de 5.000 crianças separadas dos seus pais e, aliás, parte dessas crianças até hoje não voltou a ser reunida aos pais, né? E agora a gente vê uma nova forma de separação de famílias no momento em que a deportação já não atinge mais quem acabou de cruzar a fronteira, até porque esses números estão, de fato, numa baixa histórica. A gente está registrando agora uma quantidade de encontros ali na fronteira é o mais baixo em mais de 50 anos, mas isso quer dizer que as deportações que estamos vendo são de pessoas que estão ou estavam nos Estados Unidos há anos, há décadas, né? Pessoas estabelecidas, com famílias. E nesse sentido é que se intensificou de uma maneira dramática a separação de famílias, Sakamoto.